Seja muito bem-vinda ao Conversas ao Sul, Paula Cardoso. É um gosto tê-la cá esta noite. Estamos a falar numa altura em que os jornalistas assumem um papel cada vez mais importante na nossa sociedade. Esta pandemia veio provar isso mesmo. O jornalismo é fundamental para a boa informação. Sem dúvida, sem dúvida. Creio que justamente nesta fase da pandemia em que tivemos tantas fake news, tanta desinformação, essa importância do jornalismo ficou mais uma vez acentuada. E pegando nesta sua obra, nesta Força Africana, o sol desapareceu, será que foi roubado? E permita-me fazer aqui uma hipérbole desta pergunta, um exagero. O sol foi-nos roubado. Esta pandemia da Covid-19 veio-nos demonstrar isso. Que aquele futuro risonho que todos achávamos que íamos ter, desapareceu. Eu acredito que não. Eu sou uma otimista. Sou sobretudo uma believer, portanto eu não acredito que o sol tenha desaparecido e eu acho que nós temos de começar a procurá-lo, se calhar, noutros lugares. Temos de ser mais criativos? Temos de ser mais criativos, sim. Como é que isso se faz numa altura em que as economias estão paradas, as oportunidades de emprego parece que também não serão assim tantas nos próximos anos, o endividamento externo dos países todos vai crescer galopantemente? Não estamos a atravessar um período em que é preciso refundar-nos enquanto sociedade? Eu acho que essa refundação começa connosco enquanto cidadãos. Porque de nada nos serve ter estruturas refundadas se nós individualmente não fizermos a nossa parte. E eu acredito muito nessa capacidade individual, antes de mais. Seja em casa, seja no local de trabalho, cada um de nós consegue fazer a diferença? Ou deve fazer a diferença? Exatamente, exatamente. Eu acredito muito nessa participação cívica, nessa consciência que todos nós devemos ter enquanto seres humanos, de qual é que é o nosso papel e de como é que nós podemos, dentro daquele que é o nosso círculo de proximidade, fazer essa diferença. Sim. Aliás, é essa a premissa do Afrolink, do projeto que foi lançado a 29 de junho deste ano, e este que é um projeto que quer promover a representatividade negra no mercado de trabalho. Além mais do que um portal, é um ponto de encontro entre aqueles que querem transformar a sociedade em que vivemos. E isto numa semana em que as redes sociais entraram em explosão em Portugal, com um novo pivô da SIC Notícias, de um canal de cabo de informação aqui em Portugal e que é transmitido também em muitos dos países que nos estão a ver, o Cláudio Bento França, e ele apresentou pela primeira vez no passado fim de semana um jornal. É uma notícia? Não é notícia? Nas redes sociais encontramos de tudo. Encontramos quem dissesse isto é um disparate de ser uma notícia e parabéns por terem colocado um pivô negro a apresentar um jornal. Onde é que ficamos? Para mim é uma notícia, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso e eu fui das pessoas que festejou, que celebrou efusivamente esse acontecimento. Eu sei que algumas vozes se pronunciaram dizendo que o que é racista é acentuar a cor do pivô. E ainda notarmos a cor do pivô, não é? Circulava muito, somos todas pessoas, não há cores, mas a verdade é que há muito pouca gente negra, muito pouca gente com origem na China, apesar da sociedade portuguesa ser tão cultural, tão multicultural, com tantas origens diferentes, a televisão continua a ser feita por brancos. Continua a ser monocromática. É monocromática, estamos ainda no preto e branco de há muito tempo. Sim. Porquê que não há essa representatividade? Isso teremos de perguntar a quem faz a seleção, as pessoas que estão na liderança dos projetos. Terá a ver com as classes, com aquela ideia de que estas pessoas de outras culturas que não, a maioritária, são de classes sociais mais baixas, com menor poder de compra, não há interesse para os anunciantes? Vivemos nesta ditadura? Existem muitas variáveis que, no meu ponto de vista, explicam essa existência de uma sociedade ainda monocromática nestes lugares de decisão, de influência e de visibilidade. Com o racismo que é estrutural. Exatamente, o racismo é estrutural e este apagamento começa-se a notar logo nos processos de recrutamento. Isso é uma evidência. Quando se envia... qualquer área, Paula? Sim, sim. Não há Existe uma diferença entre enviar currículos com ou sem fotografia. Existe também uma diferença entre colocar a morada e se ela estiver percepcionada como sendo... Um bairro social, uma zona problemática, Exatamente. Uma zona de conflitos. Exatamente. Há uma série de filtros que vão sendo aplicados na seleção de pessoal e não só. Até na idade. Sim, mas falando na questão racial, sim, na questão racial. Falando na questão racial, não só no mercado de trabalho, mas quando vamos à procura de uma casa, por exemplo, há uma série de variáveis, de dimensões em que o racismo estrutural se manifesta. Sim, eu recordo numa altura em que Portugal tinha muitos brasileiros aqui a chegarem à procura de melhores condições de vida, que tinham um acesso ao arrendamento muito dificultado. As pessoas não lhes queriam arrendar casas, mesmo sem os conhecer. Apesar de haver um ou outro que não paga, como há brancos, amarelos, das cores todas que existem, há pessoas boas e pessoas más, e acaba depois essa imagem ser estereotipada e marcar um determinado segmento social. É uma forma básica do cérebro humano trabalhar, ou conseguimos aprender
a contrariar essa tendência, se é que ela existe? Mas lá está, no caso dos brasileiros, eu não defendo nenhum tipo de discriminação, como é óbvio, mas nós estamos aqui a falar sobretudo de portugueses, Sim. portugueses negros. Eu quando falo no Afrolink, claro que também temos africanos, mas a esmagadora maioria dos profissionais com quem... Exatamente. São mais portugueses do que eu, se calhar. Sou a primeira geração nascida cá, portanto, provavelmente terei menor... Se calhar. Exatamente, serão mais portugueses do que eu. Paula Cardoso, eu tenho sempre aqui jogos para os nossos convidados e eu consigo pensar, a Paula é uma jornalista e vamos pôr lá à prova com a história das notícias verdadeiras e falsas. E tenho já, está quente ainda, não é nada difícil. Quer dizer... É porque eu não... Não é difícil, garanto. Eu tenho já aqui um conjunto de notícias, acabou de sair. Sim. É o Correio ao Sul. Correio ao Sul. É o nosso jornal, tem aqui um conjunto de notícias que eu vou-lhe pedir para avaliar como verdadeiras ou como falsas. Se calharmos à primeira, desde já, e a primeira é do rato detetor de minas que foi condecorado. Pela primeira vez, um rato terá sido condecorado pela bravura animal. Habituado a encontrar minas por explodir no Camboja, leva agora ao peito a medalha de ouro do Dispensário Público para os Animais Doentes. Esta é uma organização fundada em 1917. O rato terá sido treinado na Bélgica, já operou em Angola, Zimbábue, Moçambique e no Camboja. Verdadeiro ou falso, na sua opinião? Verdadeiro. Cheio. Logo à primeira, não perde tempo. Vamos à próxima. A próxima é aquela que está aqui, eu sempre quis fazer isto, que é aquela que está aqui. Bronca. Gato da Irlanda do Norte tem sotaque escocês. Ian Allen, 40 anos, cidadão do Reino Unido, afirma que o gato de estimação lhe responde e com sotaque escocês. O vídeo das conversações do gato tem percorrido a internet e muitos foram aqueles que comentaram a publicação. Há quem diga que tem gatos com o sotaque de Ellen Bonham Carter, a atriz que desempenha a personagem da Princesa Margarida na série The Crown. Ai, esta deixa-me a pensar. Eu diria que sim, é possível. Verdade? Verdade, sim. Não é verdade, mas é por pouco. O gato tem sotaque da Irlanda do Norte. Não é escocês. É extraordinário este gato. Mas houve alguém que fez essa publicação. O gato existe mesmo e o gato, o tipo fala com o gato e o gato responde-lhe com um sotaque norte-irlandês muito apurado. Foi justamente isso que me pareceu bastante verídico, bastante extraordinário isto. Vamos à próxima. A próxima notícia que está precisamente aqui por baixo deste pequeno anúncio do João Lusco-Fusco diz assim: ladrão oferece lotaria para fugir à polícia. Um ladrão de bilhetes de lotaria tentou a sorte 2 vezes e conseguiu. Depois de conquistar um bilhete premiado e após ser capturado pela polícia, o homem ofereceu o bilhete a populares que o ajudaram a fugir. Até ao fecho desta edição estava ainda a monte. Verdadeiro ou não falso? acredito, é falso. Pois é falso, sabe porquê? O ladrão apenas perdeu o bilhete premiado da lotaria. A verdade é essa. Vamos a mais uma, talvez a última. Este é o problema das fake news da vida. Há sempre um fundo ali de verdade. Vamos à última, que é precisamente esta que está aqui alguns, está aqui do outro lado na outra coluna, que diz assim: 7 anos depois, peça musical tem novo acorde. São 639 anos de suplício. Uma peça musical que deverá durar 639 anos está a ser interpretada numa igreja alemã. Passados 6 anos e 11 meses, finalmente existiu uma mudança de acorde devido à instalação de 2 novos tubos no órgão, que está ligado a um compressor. A próxima alteração melódica deverá ocorrer apenas a 5 de fevereiro de 2022. Até lá, o som que se escuta é sempre o mesmo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Em cheio. Mas já imaginou que é uma peça que dura 639 anos e que tem o mesmo acorde a tocar 11 meses, 6 anos e 11 meses seguidos? Sendo polémica, envolvendo uma igreja, pareceu-me logo plausível. Que dor de cabeça que isto é. Ninguém merece isto. Neste mundo em que, como dizia bem, as notícias falsas e verdadeiras se confundem, Exato. Como é que conseguimos perceber onde é que está a verdade? Os jornalistas são essa garantia sempre? Infelizmente nem sempre, como alguns últimos episódios têm revelado. Eu acho é que antes de partilharmos, seja o que for, devemos verificar. Verificar se já foi publicado num órgão de comunicação de referência e em que termos é que foi publicado. Porque normalmente quando não está disponível no Google, quando nós não conseguimos apanhar, é fake. Não é? Mas às vezes apanhamos de sites um bocadinho estranhos. Temos que sempre que ver em sites fidedignos, de jornais, de órgãos que existam mesmo. Exatamente. É esse o segredo num mundo que nos está a deixar a todos um bocadinho de pernas para o ar e a achar o que é que será verdade e o que é que não é. Não deixemos isso. E não se esqueça no que a Paula disse, nós somos capazes de fazer a diferença no nosso dia-a-dia, seja no trabalho, seja em casa. Somos agentes dessa mudança. Somos. Obrigado por essa mensagem, Paula Cardoso, e obrigado por ter estado esta noite connosco. Grata Foi um gosto pelo convite. conhecê-la. Muito obrigado. Grata.